Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós seguimos escutando na liturgia da palavra as profecias de Amós. E é importante, dizer que Amós é o primeiro dos profetas que anuncia um exílio como castigo ao povo de Israel por conta da sua falta de fidelidade para com Deus. E as palavras de Amós, na sua profecia, que não são ameaças, mas é um alerta da parte de Deus para o seu povo, acabam sendo compreendidas como ameaças e acabam causando também algumas reações. Nós ouvimos agora, há pouco, que Amazias, que é o sumo sacerdote do santuário real de Betel, obtém do rei o afastamento do profeta importuno. Consegue, com o rei, autorização para que Amós seja afastado, seja calado, não continue exercendo a sua profecia. E esse sacerdote, Amazias, vai ter com Amós, e vai lhe levar palavras de censura, dizendo que ele não deve profetizar. É interessante a humilde resposta de Amós. Ele responde dizendo: eu não sou profeta, também não sou filho de profeta, sou apenas pastor de gado e cultivo sicômoros, agricultor. E ali, depois que o homem insiste, Amazias, na resposta de Amós, final, que é uma profecia, está a consciência da autenticidade da sua própria missão. Ele não se tornou profeta por ofício, por profissão, porque era muito comum nas cortes reais dos povos vizinhos terem os seus profetas, que na verdade eram funções vistas como funções profissionais. Era algo muito comum naquele tempo. E Amós declara que ele não é profeta por profissão. Ele não está recebendo salário de ninguém, de nenhum rei, de nenhum governo, mas ele é profeta por vocação, porque Deus o escolheu para exercer a profecia. E foi justamente a intervenção de Deus na profundeza da consciência de Amós que o fez pastor no seu dia a dia e o fez também profeta para o povo de Israel. Quem não quiser ouvir a voz do profeta, saberá um dia, por experiência própria, que Amós, como tantos outros, era profeta e enviado por Deus. A gente viu na leitura, no trecho, uma tentativa de emudecer a voz do profeta, porque os profetas são sempre personagens muito incômodos. São aqueles que denunciam a mentira para anunciar a verdade. São aqueles que denunciam a injustiça para anunciar a justiça. A voz do profeta sempre coloca em maus lençóis aqueles que escolheram errado, aqueles que escolheram a injustiça, que escolheram o caminho do mal, que de alguma forma estão oprimindo as pessoas, e no caso dos governantes, estão oprimindo o povo inteiro. Mas Amós, com certeza, tem conhecimento da história de outros profetas. Ele se mostra extremamente livre, como os outros profetas. E ele serve a Deus, ele não serve aos poderosos. Por isso a ameaça de Amazias não o inquieta. Ele tem consciência de que a sua vocação, enquanto profeta, como a vocação de cada um daqueles que se sentem chamados por Deus a alguma coisa, é um livre chamado. Amós sabe que essa vocação, este compromisso,
requer capacidade de desprendimento daquilo que pode deter a correspondência, que pode deter a vontade de evitar toda concessão ao mal, a fidelidade a toda a prova e íntima coerência com a própria opção fundamental. Tudo isso está bem presente na vocação profeta, na vocação do profeta. E também tudo isso está bem presente, né, na vocação e na missão da igreja, porque ao longo da história, e já se vão 21 séculos, a igreja teve que combater também incessantemente para se livrar de compromissos, desligar-se de apoios meramente humanos para ser aquilo que Jesus idealizou, né? Uma igreja livre, uma igreja profética, uma igreja que anuncia em todo tempo, em todo lugar, independente das circunstâncias e lutas que enfrentarão, a verdade do Evangelho. E nós também devemos ter essa mesma consciência, né, que levou Amós a não apeitar, né, mas responder à altura e na autoridade de Deus, o sacerdote Amazias, né, ter a consciência de que Deus nos chamou, de que nós somos livres e que diante de qualquer situação que se apresenta diante de nós não podemos ocultar aquilo que é voz de Deus, aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. É preciso ter coragem, né, para manifestar, para professar a nossa própria fé. Não termos medo, né, das ameaças que podemos encontrar no meio do nosso caminho, não termos medo, né, das punições, né, que o mundo ou as pessoas podem infligir a nós por conta da nossa fé. E muitas vezes, infelizmente, não basta ser ameaçado em algo que a gente considera importante, né, diante dessa realidade do testemunho e da vivência da nossa fé. Às vezes basta somente o respeito humano, ou seja, aquela consciência de pensamento diferente da nossa, que diante de nós que não pensa como aqueles que trazem em si o respeito humano, faz com que a gente facilmente, né, mude as nossas ideias, mude as nossas práticas. E isso é falta de coragem, isso é covardia, né? Quando eu me adapto ao meu ouvinte porque ele não está de acordo com as minhas ideias ou não concorda, né, com aquilo que eu acredito ser verdade, que está presente na minha fé. E nós devemos pedir, né, a Deus que nos livre, né, de todo respeito humano nesse sentido, porque não é, né, negando ou mudando as nossas ideias a respeito do Evangelho e da salvação que nós seremos salvos. É oportuno pedir, né, a humildade e a consciência do profeta Amós, para que nós também possamos viver, né, de uma forma bem autêntica a nossa vocação e os nossos compromissos cristãos. Depois, no Evangelho, nós encontramos a narração de mais um milagre da parte do Senhor. Esses dias todos nós temos ouvido no Evangelho narrações de milagres que Jesus realiza, de acordo com a narração do evangelista Mateus. O caso hoje é a cura de um paralítico, que é apresentado a Jesus deitado em uma cama. Além do milagre em si, que por si só já nos chama bastante atenção, nós percebemos que a obsessão é uma coisa muito terrível. E mais espantoso ainda é a situação do pecado. A obsessão por conta, né, da situação que a cura daquele homem está para causar, uma vez que apresentam um homem para Jesus ser curado, e Jesus lhe diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E alguns doutores, sabedores, né, algumas pessoas que estão ali se questionam: como é que pode, né, Jesus, esse homem, perdoar os pecados?
Porque a concepção judaica é a seguinte: só Deus pode perdoar os pecados. Eles estão vendo um homem, Jesus, que é de carne e osso, não compreenderam e não aceitaram ainda que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. Então isso causa ali uma obsessão monstruosa, né, que cega, que não os faz enxergar quem é que está dizendo àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E Jesus, o Filho de Deus, ele tem na terra o poder de perdoar os pecados e prova isso, né, curando o corpo paralisado daquele homem, que segundo a cultura, né, da época, está naquela situação porque ele ou alguém da sua família havia pecado gravemente contra Deus. De novo, né, o tema da obsessão. Com esse milagre que é verificável, com esse milagre que é visto, que é testemunhado, Jesus garante a verdade do milagre interior, que é o perdão de Deus àquele homem que, como todos os homens e mulheres da terra, é pecador. E aí Jesus diz: pois para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, ele diz, né, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. São palavras de infinita ternura que Jesus dirige àquele homem. Ele que inicialmente talvez né, tivesse iludido sob a ótica humana a expectativa daquele homem que sabe, sei lá quanto tempo já está naquela situação, mostra-se para ele como Salvador. Salva aquele homem de todo o mal, do mal físico e também do mal espiritual, porque ele concede a cura do corpo, ele concede também a cura da alma ao lhe conceder o perdão dos pecados. Tudo isso ilustra para nós a consciência de que Jesus sabe, né, que nós temos necessidade de ver, nós temos necessidade de atestar, né, aquilo que muitas vezes a gente acha que é impossível de acontecer. Certamente o paralítico, aquele homem, se sentiu prescrutado no seu íntimo. Nele havia, muito provavelmente, o desejo de ser curado da enfermidade e também havia o desejo de ser interiormente purificado. Justamente por essa consciência, né, que existe na época, na cultura, na religiosidade local, de que se ele está naquela condição é porque ele ou alguém da sua família havia cometido um pecado muito grave contra Deus. Então ele quer ser curado fisicamente, ele quer também ser interiormente purificado, porque no fundo talvez ele pense assim: para mim ser curado eu tenho que ser perdoado, né, por conta desse pecado que estão dizendo que eu cometi ou que alguém da minha família cometeu. E as palavras proferidas por Jesus, vale a pena dizer, né, são extraordinárias. É muito acima da compreensão humana que aqueles presentes podem compreender. E o milagre faz ver que quem está de boa fé e compreendeu também. Tem aqueles que não compreendem, mas tem aqueles que compreenderam, porque uma multidão, segundo o evangelista, começa a dar glória a Deus, né, que deu aos homens por meio de Jesus tal poder, né, da cura e do perdão dos pecados. Isso provavelmente já é lido, né, esse evangelho provavelmente já é lido no contexto das comunidades cristãs, na vivência do sacramento da reconciliação, né, desde o início. A admiração, né, daquelas pessoas que ouvem Jesus, que testemunham este milagre, né, sublinham esse gesto da ilimitada misericórdia de Deus para com os homens e mulheres, seus filhos e filhas criados à sua imagem e semelhança. Como explicar então, né, que certos homens e também mulheres no nosso tempo
considere esse gesto algo humilhante, no sentido daquele velho preconceito, né, que existe em relação ao sacramento da reconciliação. Por que é que eu devo confessar os meus pecados a um outro homem, que é tão pecador quanto eu, que é tão limitado quanto eu? Né? E tem gente que a gente não consegue convencer, isso é fato. Né? Tem gente que vai morrer na ignorância. Mas a confissão dos pecados, ela sempre é para Deus, porque continua sendo Deus aquele que tem o poder de perdoar os pecados. Na dinâmica da igreja, né, naquilo que nós aprendemos e recebemos como doutrina e como tesouro espiritual, inclusive com fundamento bíblico, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, nos ensina, né, que o caminho para o encontro com a misericórdia de Deus, para alcançarmos o perdão de Deus, a purificação interior, é justamente o sacramento da reconciliação. E quando a gente se apresenta diante do sacerdote, não é para nos humilharmos diante de um outro pecador, mas é para nos rendermos diante da graça e da misericórdia de Deus. É para fazermos ali o encontro da nossa pobreza e da nossa pequenez, né, com a riqueza e a grandiosidade da misericórdia de Deus, que escolheu ministros, homens comuns, pecadores, que são investidos de uma autoridade que não é deste mundo, mas que é do alto e que tem sim, né, pelo ministério da igreja, porque é a vontade de Deus, né, no seu Cristo, seu nosso Senhor e Salvador, o poder de perdoar os pecados. Na confissão acontecem curas mais extraordinárias que essa que nós ouvimos no Evangelho, né, verdadeiras ressurreições, verdadeiras renovações de vida, e muitas vezes de modo definitivo, né? Porque a graça de Deus é esse oceano, a sua misericórdia é esse oceano sem limites. Reconhecer-se pecador diante de Deus é, portanto, confiar na sua misericórdia. Que Deus nos ajude, né, a crescer nessa confiança e a experimentar cada vez mais da sua misericórdia, que é a única que tem o poder de transformar de modo definitivo a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.